A luz pálida do fim de tarde entrava timidamente pela pequena janela da modesta casa no bairro do Meyer, iluminando o rosto cansado de Maria Clara. Ela esfregava o chão com uma dedicação quase religiosa, as mãos ásperas marcadas pelo trabalho duro que escolhera suportar em nome do amor. Para os vizinhos, ela era apenas a esposa humilde de Roberto, uma mulher silenciosa que encontrava consolo nas orações diárias. Clara havia deixado para trás uma vida de luxo e privilégios inimagináveis para viver uma paixão cega, acreditando firmemente que o verdadeiro valor de um homem residia em seu coração. No entanto, a realidade do casamento havia se transformado em um purgatório silencioso que testava sua fé a cada novo dia. Roberto chegava tarde da noite, trazendo consigo o cheiro forte de perfume barato e a amargura de suas próprias frustrações profissionais. Ele não via a devoção de Clara, apenas enxergava nela um reflexo doloroso da pobreza que tanto desprezava e tentava desesperadamente abandonar. Os olhos de Roberto, antes cheios de promessas apaixonadas, agora transbordavam um ressentimento cruel, lançando olhares de nojo para a mulher que preparava seu jantar com as parcas economias que restavam na despensa vazia. Naquela noite específica, o som estridente da porta da frente, sendo escancarada, fez o coração de Clara palpitar com uma ansiedade familiar. Ela enxugou rapidamente as mãos úmidas no avental desbotado, forçando um sorriso amável enquanto caminhava lentamente até a sala de estar estreita. Roberto estava parado no centro do cômodo, o paletó amassado, pendurado de qualquer jeito no ombro tenso, os punhos cerrados, como se estivesse pronto para uma briga invisível. Ele olhou em volta com um desprezo profundo, examinando os móveis simples e desgastados como se fossem a verdadeira causa de todos os seus imensos fracassos. O silêncio opressivo foi quebrado pela voz áspera e carregada de ódio do marido, ecoando pelas paredes finas da modesta residência carioca. Ele começou a gritar insultos terríveis, culpando a esposa por sua vida miserável, chamando-a de âncora que o impedia de alcançar o merecido sucesso financeiro. Clara abaixou a cabeça, sentindo as lágrimas quentes queimarem seus olhos castanhos, orando silenciosamente para que Deus trouxesse paz ao coração atormentado daquele homem que ela amava. Ela jamais poderia imaginar que os abraços frios de Roberto eram, na verdade, consequência direta das carícias ardentes trocadas com Vanessa durante as tardes. Vanessa era a encarnação perfeita de tudo o que Roberto cobiçava de forma doentia e inescrupulosa na implacável selva de pedra carioca. Ela ostentava roupas de grifes falsificadas, unhas compridas perfeitamente pintadas de vermelho e uma ambição tão venenosa quanto suas mentiras cuidadosamente calculadas. A amante alimentava o ego frágil de Roberto com falsas promessas de riqueza e o convencia diariamente de que Clara era um fardo inútil e vergonhoso. Cego por essa ilusão brilhante de poder, ele não percebia que estava destruindo o único sentimento puro e incondicional que já havia recebido em toda a sua existência patética. Clara engoliu o choro dolorido. Aproximou-se timidamente do marido e tentou tocar seu braço tenso com uma delicadeza quase maternal, buscando apaziguar os ânimos. Roberto, em um movimento brusco e repulsivo, esquivou-se do contato suave, como se a mão da esposa fosse uma chama ardente e contaminada. Ele vociferou palavras terríveis, afirmando que sentia nojo de conviver com uma mulher que cheirava a sabão barato e cebola frita todos os dias. A filha do bilionário Dom Henrique sentiu seu coração se despedaçar em 1000 pequenos fragmentos invisíveis, percebendo que sua jornada de sacrifício havia atingido um limite insuportável. Naquela madrugada fria e solitária, enquanto Roberto roncava pesadamente no quarto ao lado, Clara ajoelhou-se perante um pequeno crucifixo de madeira pendurado na parede rachada. Suas lágrimas molhavam o piso desgastado, enquanto ela suplicava aos céus por discernimento, perguntando a Deus por que o amor exigia tanta humilhação. Longue Dali, na luxuosa mansão no bairro do Leblon, seu pai encarava a imensidão escura do oceano pela imensa vidraça.
Preocupado com o destino da herdeira, ele havia prometido respeitar a decisão da filha. Mas sua intuição paterna gritava que uma tempestade avassaladora estava prestes a destruir aquele falso refúgio. A noite avançava lentamente, carregando consigo os ecos mudos de um casamento construído sobre os frágeis alicerces da mentira e da completa ingratidão. Clara observava as sombras projetadas na parede pela luz fraca do poste da rua, sentindo que sua alma estava sendo sufocada de forma implacável. Ela sabia que precisava tomar uma decisão drástica antes que aquela escuridão consumisse os últimos resquícios de sua verdadeira identidade luminosa e poderosa. O relógio batia compassadamente na parede da sala, marcando não apenas as horas solitárias, mas os momentos finais daquela encenação dolorosa que antecedia uma grande e dolorosa explosão emocional. As manhãs na casa do Meyer começavam com o ruído ensurdecedor do trânsito distante e o cheiro de café forte invadindo a cozinha apertada. Clara preparava a mesa com um cuidado extremado, alinhando meticulosamente as xícaras lascadas e ajeitando o pão fresco comprado na padaria da esquina. O sol entrava pelas frestas da janela de madeira, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar pesado daquele ambiente tão carregado de tensões ocultas. Cada pequeno gesto da esposa era uma tentativa desesperada de resgatar o homem afetuoso e gentil por quem ela havia abandonado toda a sua fortuna familiar. Roberto acordava sempre com uma expressão severa no rosto, vestindo sua camisa branca mal passada, enquanto reclamava incessantemente sobre o barulho irritante dos vizinhos. Ele sentava-se à mesa sem dirigir uma única palavra de afeto à mulher que o servia, consumindo o café da manhã com uma pressa raivosa. Seus pensamentos estavam a quilômetros de distância, perdidos nas curvas sedutoras de Vanessa e nas promessas vazias de ascensão social rápida e sem nenhum escrúpulo moral. Para aquele marido cego pela ganância desenfreada, Clara era apenas um lembrete vivo e constante de sua própria mediocridade em uma sociedade capitalista implacável. Antes de cruzar a soleira da porta em direção ao trabalho, ele olhou para trás com uma expressão gélida, medindo a esposa de cima a baixo com extremo desprezo. Disse-lhe rudemente que o jantar da noite anterior estava intragável e que ela deveria se esforçar mais se quisesse continuar vivendo debaixo de seu pequeno teto esburacado. A porta bateu violentamente, ecoando o som seco do abandono afetivo que feria profundamente os princípios cristãos de amor e perdão que Clara cultivava internamente. O bairro Meyer começava mais um dia rotineiro, alheio à tragédia silenciosa que se desenrolava naquelas quatro paredes. Dona Rosa, a vizinha, idosa, de cabelos brancos e sorriso acolhedor, observava a cena deprimente da calçada rachada, balançando a cabeça com tristeza no olhar compassivo. Ela se aproximou da grade enferrujada, segurando seu terço antigo de madeira escura, e chamou Clara com uma voz suave que carregava a sabedoria das mães brasileiras sofredoras. A senhora ofereceu palavras de conforto genuíno, afirmando com fé inabalável que Deus observava todas as injustiças silenciosas cometidas contra os corações puros e inocentes. Clara agradeceu com um sorriso melancólico, sentindo um pingo de esperança divina aquecer sua alma intensamente magoada pelas ofensas diárias. O céu sobre o bairro do Meyer escureceu de forma repentina, anunciando uma daquelas tempestades tropicais violentas que lavam as ruas de concreto e inundam os bueiros entupidos. Maria Clara observava as gotas pesadas baterem contra a vidraça fina, sentindo um calafrio inexplicável percorrer sua espinha enquanto aguardava o retorno do marido para o jantar. O som estridente do motor de um carro desconhecido, parando bruscamente em frente ao pequeno portão enferrujado, quebrou o silêncio lúgubre daquela noite assustadora. A porta da frente se abriu com uma violência brutal, revelando a figura arrogante de Roberto, acompanhado de uma mulher extravagante. Vanessa entrou na modesta residência carioca com um sorriso carregado de escárnio. Os saltos altos vermelhos estalando ruidosamente contra o piso de cerâmica desgastada e encardida. Ela passeou seus olhos delineados criticamente por cada canto humilde da sala de estar, rindo de forma estridente ao notar os móveis baratos
e as cortinas desbotadas. Roberto segurava a cintura da amante possessivamente, exibindo-a como um troféu brilhante e caro perante o olhar chocado e completamente devastado de sua legítima esposa. Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés trêmulos, incapaz de processar a magnitude daquela traição descarada e cruelmente calculada, com frieza que congelou a alma de Clara. Roberto começou a cuspir palavras carregadas de veneno e ressentimento, destruindo anos de dedicação e amor incondicional. Ele declarou não suportar mais viver naquela miséria sufocante, acusando a esposa de ser mulher medíocre, sem ambição e completamente desprovida de qualquer atrativo feminino. Vanessa incentivava as ofensas com risadinhas venenosas, sussurrando no ouvido do amante que ele merecia o mundo inteiro e não aquela vida miserável e sem perspectivas. As palavras cortavam o ar pesado da sala como lâminas afiadas, sangrando o coração puro da herdeira bilionária impiedosamente. Clara tentou desesperadamente encontrar a voz embargada pelas lágrimas quentes que escorriam livremente pelo rosto pálido e marcado pelo cansaço físico de tantos meses infelizes. Ela suplicou a Roberto que lembrasse dos votos sagrados que haviam feito diante de Deus, implorando por um mínimo de respeito e compaixão cristã naquele momento terrível. O homem, completamente cego pela ilusão de grandeza financeira e envenenado pela presença manipuladora da amante, avançou furiosamente em direção à mulher que tanto se sacrificara. Ele agarrou o braço fino de Clara com força desproporcional e covarde, machucando a pele clara com brutalidade cega. A tempestade lá fora ganhava contornos apocalípticos, os trovões rugindo ruidosamente nos céus do Rio de Janeiro, enquanto a tragédia conjugal atingia seu ponto mais deplorável e violento. Roberto arrastou a esposa impiedosamente em direção à porta da frente, ignorando os gemidos de dor e as súplicas desesperadas que ecoavam pelas paredes rachadas da pequena residência. Vanessa assistia a toda a cena grotesca com um sorriso sádico e vitorioso nos lábios pintados, deliciando-se com a humilhação pública daquela mulher que considerava inferior. Clara sentiu os joelhos baterem dolorosamente contra o batente duro de madeira antes de ser empurrada. O corpo frágil de Clara caiu pesadamente sobre a poça d'água barrenta da calçada esburacada. A chuva gelada, encharcando instantaneamente suas roupas simples e gastas pelo uso contínuo. Roberto voltou rapidamente para o interior da casa, apenas para retornar segundos depois, carregando um saco plástico preto contendo os poucos pertences pessoais da esposa. Ele arremessou o embrulho miserável contra a mulher caída sob o temporal, gritando a plenos pulmões para que ela desaparecesse de sua vida gloriosa para sempre. A porta foi batida com uma violência assustadora, trancando do lado de dentro a ilusão do amor eterno. O barulho do escândalo atraiu os olhares curiosos e chocados dos vizinhos do bairro, que espiavam cautelosamente pelas frestas das janelas iluminadas enquanto a tempestade castigava a cidade. Dona Rosa, ignorando completamente as recomendações médicas sobre o frio cortante e o perigo da chuva forte, correu para a rua segurando firmemente um guarda-chuva preto e esburacado. A bondosa senhora ajoelhou-se ao lado de Clara, envolvendo os ombros trêmulos da jovem mulher com seus braços enrugados e cheios de uma imensa compaixão maternal. Ela murmurava palavras de consolo misturadas com fervorosas orações a Deus, tentando inutilmente proteger a moça desolada. A água fria da chuva misturava-se às lágrimas amargas que lavavam o rosto pálido e contorcido de dor da herdeira humilhada no meio da rua alagada. Naquele exato momento de degradação pública e desespero sufocante, algo mudou irreversivelmente no interior profundo da alma machucada de Maria Clara. Quebrando as correntes da sua devoção cega, o amor puro que ela dedicara tão cegamente a Roberto morreu afogado nas poças lamacentas do Meyer, dando lugar a um vazio frio, calculista e incrivelmente silencioso. Ela percebeu dolorosamente que a bondade extrema muitas vezes era confundida com fraqueza pelos homens gananciosos e rasteiros. Apoiando-se com dificuldade nas mãos trêmulas e encharcadas, Clara levantou-se lentamente da lama escura,
recusando gentilmente a ajuda física contínua da preocupada e zelosa Dona Rosa. Seu olhar, antes sempre submisso e carregado de uma doce esperança cristã, agora brilhava com uma intensidade nova, dura e cortante como o mais afiado dos diamantes preciosos. Ela olhou fixamente para a porta fechada da casa, onde havia deixado seus sonhos mais ingênuos, sentindo a tempestade lavar não apenas seu corpo, mas sua própria identidade. A farsa da esposa pobre acabava ali, debaixo do temporal rigoroso que abençoava dolorosamente sua inevitável ressurreição. Clara ajeitou as roupas molhadas que grudavam em seu corpo trêmulo e frágil. Respirando fundo, o ar gelado da noite tempestuosa que castigava a populosa cidade carioca, ela retirou de dentro do sutiã um pequeno aparelho celular escondido, o único elo secreto que ainda mantinha com seu passado glorioso de riqueza e imenso poder absoluto. Com os dedos rígidos pelo frio intenso e pelo choque emocional devastador, ela discou o número confidencial que sabia de cor desde a sua infância no Leblon. Uma voz grave atendeu imediatamente do outro lado da linha telefônica segura, aguardando as ordens definitivas e inquestionáveis. A voz de Maria Clara soou firme e surpreendentemente gélida através do aparelho telefônico, cortando o barulho ensurdecedor dos trovões que rasgavam o céu escuro do rio. Ela ordenou com uma autoridade aristocrática que um carro fosse enviado imediatamente para o endereço miserável no subúrbio, encerrando a ligação, sem oferecer qualquer explicação adicional aos subordinados leais. A filha do bilionário, Dom Henrique Ribeiro, havia finalmente despertado do longo pesadelo romântico, pronta para assumir seu lugar de direito na implacável hierarquia social brasileira. A justiça divina tarda, mas não falha, e a colheita amarga de Roberto estava apenas e ironicamente começando. Enquanto aguardava o resgate silencioso no meio daquela rua escura e mal cuidada do Meyer, Clara permaneceu imóvel sob a cortina de água incessante que caía dos céus escuros. Dona Rosa, tremendo sob o fino guarda-chuva, danificado pelo vento forte da madrugada carioca, insistia continuamente para que a jovem entrasse em sua humilde residência para buscar abrigo. Clara tocou as mãos enrugadas da velha senhora com uma gratidão imensa e verdadeira, sorrindo de maneira enigmática enquanto recusava suavemente a oferta de calor e proteção maternal. Ela precisava daquele frio intenso para adormecer de uma vez por todas o seu coração partido. A mente da herdeira agora viajava rapidamente pelas memórias dos últimos 2 anos de provações intensas, humilhações diárias e contínuas privações financeiras suportadas em nome do amor conjugal. Ela recordava as vezes em que passara fome silenciosamente para que Roberto pudesse desfrutar de um pedaço maior de carne barata comprada no açougue da esquina. A cegueira daquele homem ganancioso o impedira de enxergar o maior tesouro que o universo lhe havia confiado generosamente em uma bandeja de prata polida e imaculada. Ele trocara uma fortuna incalculável e um amor leal por migalhas de uma paixão vulgar e totalmente interesseira. Através da janela entreaberta da sala de estar, da casa de onde fora brutalmente expulsa, Clara ainda conseguia escutar as risadas estridentes e zombeteiras da terrível amante Vanessa. As sombras dos 2 corpos abraçados projetavam-se grotescamente contra as cortinas baratas que a própria Clara costurara à mão durante as longas madrugadas solitárias de inverno rigoroso. Eles celebravam a vitória ilusória sobre a suposta mulher pobre e indefesa, brindando com uma garrafa de vinho barato a um futuro de glórias que jamais existiria. A ironia daquela cena deplorável trazia um gosto amargo e extremamente metálico à boca da herdeira traída. Os vizinhos, que acompanhavam o desenrolar do drama conjugal pelas frestas das janelas embaçadas pela chuva, murmuravam entre si orações de misericórdia e palavras de pena profunda. Eles viam Clara apenas como mais uma estatística triste da brutalidade doméstica que assombrava tantas famílias humildes e esquecidas nas periferias da vasta e desigual sociedade brasileira metropolitana. Ninguém ali poderia imaginar, nem em seus delírios mais absurdos, que aquela figura encharcada e encolhida na calçada quebrada
Possuía recursos para comprar todo o bairro. A ignorância geral sobre sua verdadeira identidade era o escudo temporário que a protegia enquanto aguardava sua impressionante carruagem. A água enlameada escorria pelos cabelos longos e escuros de Clara, manchando seu rosto delicado com a sujeira das ruas esquecidas pelo poder público da cidade maravilhosa. Seus pés descalços, feridos pelos pedregulhos pontiagudos da calçada irregular, sangravam levemente, misturando o vermelho vivo com as poças de água barrenta que se formavam ao seu redor. Cada dor física que ela sentia naquele momento crucial servia como um lembrete vívido e necessário da promessa silenciosa que acabara de fazer a si mesma. Ela jurou perante os céus testemunhas que jamais permitiria que outro ser humano pisasse em sua imensa dignidade divina novamente. Dona Rosa, com a teimosia típica das matriarcas brasileiras que enfrentam as maiores adversidades com uma fé inabalável, colocou seu chale de lã sobre os ombros molhados de Clara. A jovem herdeira segurou a mão da velha senhora com firmeza, os olhos brilhando com uma gratidão silenciosa que transcendia a barreira das classes sociais tão cruelmente impostas. Ela prometeu à bondosa vizinha, com uma voz embargada, mas misteriosamente segura de si, que aquela tempestade passaria e que a justiça divina cuidaria de tudo. Dona Rosa assentiu devagar, sentindo uma energia inexplicável e majestosa emanar daquela moça aparentemente tão frágil e arruinada. De repente, os faróis incrivelmente potentes de um veículo monumental rasgaram a escuridão chuvosa da rua estreita do subúrbio, cegando momentaneamente os vizinhos curiosos que ainda espreitavam pelas janelas. O ronco silencioso e imponente do motor de luxo anunciou a chegada majestosa do imenso Rolls-Royce preto blindado, uma visão alienígena e assustadora naquele cenário de pobreza extrema. O carro parou milimetricamente em frente à poça onde Clara se encontrava, as gotas de chuva ricocheteando violentamente contra a lataria impecavelmente polida e caríssima do veículo. O contraste entre a miséria do ambiente e a riqueza extrema do automóvel era absoluto. As portas do veículo luxuoso se abriram com um clique abafado, e um homem alto, vestindo um terno escuro impecável e portando um guarda-chuva imenso, desceu rapidamente. Ele ignorou solenemente as poças de lama que sujavam seus sapatos de couro italiano feitos sob medida, caminhando com passos firmes e treinados em direção à figura feminina caída. O motorista e guarda-costas pessoal da família Ribeiro inclinou-se com um respeito profundo e inquestionável perante Clara, oferecendo-lhe a mão enluavada para auxiliar L.A. a levantar-se do chão. Os vizinhos prenderam a respiração em um choque coletivo, incapazes de compreender a cena surreal e espetacular. Maria Clara aceitou a mão estendida de seu fiel funcionário, erguendo-se com uma postura incrivelmente nobre, que contrastava de maneira gritante com as suas roupas miseráveis e encharcadas. Ela olhou uma última vez para a fachada triste e decadente da casa de Roberto, cravando a imagem daquela derrota em sua mente brilhante como um ferro em brasa. Dona Rosa recuou alguns passos, maravilhada e assustada ao mesmo tempo, percebendo que a menina simples que ela conhecia era, na verdade, uma rainha disfarçada. Clara entrou no veículo opulento, sem derramar mais nenhuma lágrima de tristeza profunda ou de desespero inútil. A porta pesada e blindada do luxuoso automóvel fechou-se com um baque surdo, isolando instantaneamente a herdeira bilionária do som ensurdecedor da tempestade e do choro do bairro. O motorista retornou agilmente ao seu posto, acelerando o imenso veículo com uma suavidade impressionante e desaparecendo na noite chuvosa do Rio de Janeiro como um fantasma vingativo. Roberto, alheio à reviravolta monumental que acabara de ocorrer em sua calçada arruinada, continuava a celebrar sua falsa vitória nos braços da manipuladora e interesseira Vanessa. A engrenagem implacável do destino havia começado a girar velozmente, preparando uma punição devastadora para a arrogância cega. O imponente Rolls-Royce preto cortou a madrugada chuvosa do Rio de Janeiro,
deixando para trás as ruas alagadas e mal iluminadas do Meyer como um pesadelo distante. Dentro do luxuoso habitáculo blindado, Maria Clara tremia incontrolavelmente. As roupas encharcadas colando-se ao corpo frágil, enquanto o ar-condicionado silencioso tentava inutilmente aquecer sua pele gelada. O motorista ajustou discretamente a temperatura pelo painel digital, mantendo os olhos focados na estrada molhada, com a disciplina típica dos funcionários mais fiéis da família Ribeiro. O trajeto até a Zona Sul parecia infinito, uma travessia dolorosa entre a ilusão rompida e a cruel realidade. À medida que o carro se aproximava do Leblon, a paisagem urbana se transformava drasticamente, substituindo as casas modestas e rachadas por mansões imponentes e edifícios de altíssimo padrão. As palmeiras balançavam violentamente sob a força dos ventos litorâneos. As ondas do mar batendo com fúria contra as rochas da Avenida Niemeyer em uma sinfonia tempestuosa. Clara observava o brilho molhado do asfalto perfeito através do vidro escurecido, sentindo um misto de alívio profundo e uma tristeza paralisante diante do seu iminente retorno. A herdeira bilionária havia falhado em sua busca romântica, e o preço dessa ingenuidade era a humilhação. Os enormes portões de ferro forjado da mansão Ribeiro se abriram silenciosamente, revelando um caminho sinuoso ladeado por jardins exuberantes e impecavelmente cuidados pelos melhores paisagistas do país. A fachada da residência principal, iluminada por focos de luz estrategicamente posicionados, erguia-se majestosamente como uma verdadeira fortaleza impenetrável contra as agruras do mundo exterior corrompido. O carro parou suavemente sob o pórtico monumental da entrada principal, onde uma equipe inteira de criados uniformizados aguardava em posição de extremo respeito e subordinação. A filha pródiga havia retornado ao seu palácio, mas sua alma estava irremediavelmente ferida. Antes mesmo que o motorista pudesse abrir a porta do veículo, a imponente figura de Dom Henrique Ribeiro surgiu no alto das escadarias de mármore branco importado da Itália. O patriarca da família, um homem de cabelos grisalhos e feições severas esculpidas por décadas de negociações impiedosas no mundo dos negócios. Desceu os degraus rapidamente. Seus olhos perspicazes capturaram imediatamente o estado deplorável da filha amada. As roupas miseráveis e o olhar vazio que atestavam a tragédia pessoal que ele tanto temera. O coração do bilionário apertou-se com uma dor aguda, misturada a uma indignação silenciosa e protetora. Quando Clara finalmente colocou os pés descalços e feridos sobre o tapete felpudo da entrada, as pernas trêmulas cederam sob o peso esmagador da exaustão física e emocional. Dom Henrique amparou a filha antes que ela atingisse o chão polido, envolvendo-a em um abraço forte, quente e desesperadamente protetor, que a fez desabar em lágrimas convulsivas. O choro reprimido de Clara ecoou pelo imenso saguão decorado com obras de arte inestimáveis. Um som cru e doloroso que quebrava o silêncio aristocrático daquela madrugada. O pai acariciava os cabelos molhados da herdeira, murmurando palavras de conforto com uma ternura incomum. A equipe de empregados movimentou-se com uma eficiência silenciosa e perfeitamente orquestrada, preparando banhos quentes, roupas secas e refeições reconfortantes sob as ordens estritas da governanta-chefe. Clara foi conduzida com extrema delicadeza até a sua antiga suíte master, um ambiente luxuoso e gigantesco que permanecera intacto desde o dia fatídico em que ela decidira partir. A banheira de mármore negro já transbordava espuma perfumada com essências raras. A água quente, prometendo lavar não apenas a sujeira das ruas, mas a dor profunda. O contraste brutal entre a miséria do Meyer e o luxo do Leblon era nauseante. Mergulhada na banheira suntuosa, Clara observou a água escurecer ligeiramente com a poeira e a lama que impregnaram seu corpo durante a sua expulsão violenta e vexatória. Ela esfregou a pele com força, tentando arrancar de si o cheiro de sabão barato, de cebola frita e de submissão cega que havia adotado nos últimos 2 anos. Cada lágrima que se misturava à água perfumada era uma gota de arrependimento profundo por ter entregado seu coração puro
a um homem tão medíocre e ambicioso. Ela chorou pela mulher ingênua que morreu naquela noite chuvosa, sepultando a velha Maria Clara. Após o banho purificador, ela vestiu roupa de seda pura, sentindo o tecido nobre deslizar suavemente sobre a pele cansada, acariciando os hematomas roxos deixados pela brutalidade de Roberto. O reflexo no enorme espelho dourado do quarto mostrava uma mulher abatida, pálida, com os olhos vermelhos e inchados, porém com um brilho novo, gélido e terrivelmente lúcido. Ela tocou a marca arroxeada em seu braço direito, uma lembrança física da violência covarde que selou definitivamente o fim de sua ilusão romântica. O amor havia se transformado em cinzas frias. E dessas cinzas nasceria uma executiva implacável. Dom Henrique aguardava pacientemente no imenso escritório forrado em madeira de lei, servindo 2 doses generosas de um uísque escocês raríssimo envelhecido em barris de carvalho centenários. Quando Clara entrou na sala majestosa, o pai ofereceu-lhe o copo de cristal pesado sem pronunciar uma única palavra. Compreendendo perfeitamente a gravidade do silêncio que os unia, ela aceitou a bebida forte, o líquido âmbar queimando a garganta e aquecendo o peito, despertando a coragem adormecida da herdeira de um império formidável. O bilionário olhou nos olhos da filha, aguardando que ela mesma narrasse o desfecho daquela provação, com uma voz que inicialmente vacilou, mas rapidamente ganhou uma firmeza metálica. Clara descreveu em detalhes cruéis os últimos momentos de seu casamento fracassado e deprimente no subúrbio. Ela narrou as humilhações diárias, as ofensas terríveis sobre sua suposta pobreza, a presença arrogante da amante Vanessa. Finalmente, a expulsão violenta sob a tempestade implacável. Dom Henrique ouvia tudo com a fisionomia impenetrável de um predador experiente, as mãos firmemente agarradas aos braços de couro da poltrona executiva imponente. A fúria paternal fervia silenciosamente sob a máscara de controle absoluto, exigindo uma retaliação monumental e imediata. O velho patriarca levantou-se lentamente, caminhando em direção à enorme janela panorâmica que descortinava a praia do Leblon, observando a tempestade amainar lentamente sobre a cidade maravilhosa. Ele declarou com uma voz grave e cavernosa que a família Ribeiro possuía recursos infinitos para destruir a vida insignificante daquele homem ambicioso com um único estalar de dedos impiedoso. Dom Henrique propôs esmagar a modesta empresa de Roberto de imediato, sufocá-lo financeiramente até que ele rastejasse pelas ruas, implorando por uma misericórdia que jamais chegaria. A vingança parecia doce e fácil para o dono de um império colossal. No entanto, para a profunda surpresa do pai, Clara repousou o copo de cristal sobre a mesa antiga e balançou a cabeça negativamente, um sorriso triste e amargo brincando nos lábios. Ela explicou com uma lucidez assustadora que a destruição pura e simples seria uma punição rápida demais e insuficientemente dolorosa para um homem movido apenas pela ganância desenfreada. Clara desejava que Roberto caísse por suas próprias mãos sujas, que sua ambição desmedida fosse o veneno que o corroesse lentamente, sem que ele percebesse a armadilha. Ela queria que a vida, e não o dinheiro do pai, lhe ensinasse a lição. Clara olhou fixamente para Dom Henrique, as palavras saindo de sua boca com a precisão letal de uma lâmina incandescente que corta a ilusão da piedade humana. Ela pediu ao pai que não movesse uma única palha contra Roberto ou Vanessa, exigindo que o casal amante fosse deixado completamente à mercê do próprio destino miserável. A filha argumentou que homens como Roberto são arquitetos da própria ruína e que o tombo seria infinitamente mais espetacular se acontecesse no momento de maior euforia e cobiça. O bilionário assentiu devagar, admirando a nova frieza estratégica que substituíra a ingenuidade da filha amada. Na manhã seguinte, o sol brilhou intensamente sobre a baía de Guanabara, ignorando a tempestade da noite anterior, como se os céus tivessem decretado um novo começo radiante. Clara acordou em uma cama king-size, o toque macio dos lençóis de algodão egípcio contrastando de forma gritante com a lembrança do colchão fino e desconfortável da casa no Meyer,
A governanta entrou no quarto silenciosamente, empurrando um carrinho de prata pesada contendo um café da manhã digno da realeza, frutas frescas, croissants perfeitos e o café mais puro. A herdeira alimentou-se com a voracidade de quem recobrava lentamente as forças. Após a refeição suntuosa, Clara caminhou até o gigantesco Closet Walk-in, um santuário da alta costura que abrigava as grifes mais caras e exclusivas de todo o mundo. Ela correu os dedos trêmulos pelos vestidos de seda pura, os terninhos de alfaiataria impecável e os sapatos italianos forrados de couro fino, maravilhas que havia rejeitado voluntariamente. Ela havia tentado ser uma esposa comum, escondendo seu brilho natural sob roupas simples, mas a vida a ensinara brutalmente que as águias não devem rastejar com as cobras. A metamorfose exigia que ela assumisse completamente o seu papel na sociedade, com o auxílio de cabeleireiros e maquiadores particulares convocados às pressas para a mansão sob ordens expressas de Dom Henrique. A transformação visual de Clara começou quase imediatamente. Os cabelos, antes presos em coques desleixados e sem vida, foram cortados em um estilo moderno e poderoso, refletindo a postura de uma mulher de negócios implacável e inacessível. A maquiagem sutil realçou a beleza aristocrática de seu rosto, ocultando as noites mal dormidas e os resquícios de lágrimas sob uma máscara de perfeição absoluta e gélida. A moça humilde do subúrbio desaparecera, dando lugar à formidável CEO do Grupo Ribeiro. A manhã seguinte, a tempestade brutal amanheceu ensolarada no modesto bairro carioca. Mas dentro da casa de Roberto, a atmosfera transbordava uma falsa e perigosa euforia de vitória. Ele acordou com um sorriso arrogante estampado no rosto barbeado às pressas, observando Vanessa enrolada nos lençóis baratos, como se ela fosse uma autêntica rainha europeia recém-coroada. A ilusão de que havia se libertado de uma âncora pesada alimentava seu ego frágil de forma doentia, enquanto a amante sussurrava promessas vazias de uma vida repleta de luxos iminentes. O casal celebrava a crueldade cometida contra Clara com uma taça de vinho barato. Nos dias que se seguiram, a verdadeira natureza fútil de Vanessa começou a emergir rapidamente, revelando uma ganância insaciável que logo destruiria as parcas economias do empresário iludido. Ela exigiu a troca imediata de todos os móveis antigos da sala de estar, comprando peças extravagantes e caras que não combinavam absolutamente nada com a estrutura simples da pequena residência. Roberto, completamente cego pela paixão superficial e pelo desejo desesperado de impressionar a amante ambiciosa, começou a usar desenfreadamente os cartões de crédito corporativos da sua modesta empresa. A cada sacola de grife falsificada, a dívida silenciosa crescia perigosamente nas sombras. Em menos de 2 meses desastrosos de convivência irresponsável, a frágil estabilidade financeira de Roberto desmoronou completamente, transformando seus delírios de grandeza em um verdadeiro pesadelo diário. Os fornecedores de sua pequena empresa de logística começaram a cobrar faturas atrasadas agressivamente, ameaçando interromper todos os serviços essenciais caso os pagamentos não fossem regularizados imediatamente. O saldo bancário, antes mantido com muita dificuldade pela administração cuidadosa e silenciosa de Clara, despencou vertiginosamente para o vermelho intenso em um piscar de olhos cego. O desespero começou a tomar conta do empresário falido, que suava frio diante das imensas pilhas de contas acumuladas. Vanessa, percebendo a drástica redução no fluxo de dinheiro fácil e rápido, mudou seu comportamento doce para uma postura extremamente agressiva, cobrando incessantemente o marido falido. Ela fazia escândalos homéricos na pequena casa do Meyer, humilhando Roberto com palavras tão cruéis quanto aquelas que ele mesmo havia direcionado à sua ex-mulher bondosa e fiel. A amante o chamava de fracassado inútil, ameaçando abandoná-lo, caso ele não encontrasse uma solução mágica para manter o padrão de vida luxuoso que ela tanto desejava no Rio. Encurralado e apavorado com a rejeição amorosa, ele começou a buscar alternativas obscuras e agiotas extremamente perigosos. A salvação aparentemente milagrosa
surgiu na forma de uma notícia veiculada nos maiores jornais econômicos do país sobre um fundo de investimentos gigantesco recém-lançado no Brasil. O poderoso e bilionário Grupo Ribeiro, conglomerado empresarial gigantesco que dominava amplamente os setores agrícola e imobiliário brasileiro, anunciava um novo programa de injeção de capital voltado para pequenos empresários. A única exigência rigorosa para obter o financiamento milionário era apresentar um projeto sólido e promissor diretamente para a nova e misteriosa diretora executiva do império financeiro incrivelmente vasto. Roberto enxergou naquela oportunidade de ouro a tábua de salvação perfeita para seus negócios moribundos. Movido pelo desespero e pela pura ganância cega, o empresário falido falsificou diversos documentos contábeis importantes de sua empresa, criando uma ilusão perfeita de prosperidade fictícia. Ele recorreu a agiotas perigosos e violentos da zona norte do Rio de Janeiro para conseguir empréstimos com juros absurdos e extorsivos, apenas para financiar a nova mentira corporativa ousada. Com esse dinheiro sujo e extremamente arriscado, comprou ternos italianos caríssimos e alugou um carro importado luxuoso, pretendendo impressionar a alta cúpula diretiva do temido e respeitado Grupo Ribeiro. O lobo vestia a pele de cordeiro rico, caminhando sorridente para a própria armadilha fatal. A estratégia baseada em fraudes audaciosas pareceu funcionar de maneira milagrosa nas etapas iniciais do rigoroso processo de seleção financeira. Após submeter o falso projeto comercial através de intrincados canais corporativos digitais, Roberto recebeu uma carta oficial, elegantemente selada com cera dourada reluzente. O envelope opulento continha um convite exclusivo e disputadíssimo para o luxuoso baile de gala anual do Grupo Ribeiro, evento onde os investimentos seriam oficialmente anunciados pela diretoria. Ele pulou de alegria contagiante na sala abarrotada de móveis cafonas, acreditando fielmente que sua inteligência inigualável havia superado os obstáculos cruéis, impostos pelo destino perverso e terrivelmente desafiador. A confirmação da presença no prestigiado evento acendeu a vaidade doentia e incontrolável de Vanessa, que enxergou a chance perfeita de brilhar intensamente na alta sociedade carioca. A amante exigiu um vestido de seda importada caríssimo, sapatos de grifes francesas exclusivas e joias brilhantes que consumiram até o último centavo do dinheiro perigosamente emprestado pelos agiotas cruéis. Eles ensaiavam sorrisos sofisticados no espelho quebrado da casa no subúrbio, acreditando cegamente que pertenciam ao mundo deslumbrante dos bilionários intocáveis e poderosos. Ignoravam completamente que a aranha majestosa e silenciosa já havia tecido habilmente sua intrincada teia de vingança perfeita e mortal. Enquanto o casal de golpistas imergia em um mar sujo de ilusões superficiais e dívidas impagáveis, Maria Clara analisava friamente o dossiê fraudulento de Roberto no conforto do seu suntuoso escritório executivo no Leblon. O imenso tapete persa cobria o chão polido sob seus sapatos finos, enquanto os olhos afiados escrutinavam os números falsos e as projeções ridículas apresentadas pelo ex-marido medíocre. Ela sorriu de forma implacável e sombria, admirando a total e previsível estupidez daquele homem que trocara o afeto de uma alma pura pelas garras afiadas de uma mulher vazia. O cheque-mate definitivo estava armado com extrema maestria. A véspera do grandioso evento bilionário foi marcada por uma intensa e nauseante ansiedade dentro da pequena casa arruinada na populosa periferia carioca. Roberto não conseguia dormir, suando frio sob os lençóis de poliéster de baixa qualidade, atormentado pelo peso enorme das dívidas monstruosas contraídas com criminosos letais. Ele olhava obsessivamente para o convite dourado impecável, enxergando naquele pedaço de papel brilhante a única ponte mágica para a salvação da própria vida miserável. Longue Dali, na cobertura blindada e luxuosa do Leblon. A majestosa herdeira dormia um sono profundo e reparador, descansando para o espetáculo da sua gloriosa ressurreição espetacular. O dia do tão aguardado baile de gala finalmente despontou no horizonte carioca, trazendo consigo uma promessa falsa
de riqueza imediata para o casal de devedores. Roberto vestiu o terno italiano escuro com um cuidado doentio, alisando cada dobra do tecido nobre como se estivesse vestindo uma armadura mágica e impenetrável contra os cobradores de dívidas furiosos. Ele borrifou um perfume importado absurdamente caro sobre o pescoço tenso, tentando inutilmente disfarçar o cheiro acre do medo terrível que exalava de seus próprios poros dilatados pela ansiedade. A farsa atingia o seu ápice decadente, mascarando a podridão moral subjacente de ambos. Vanessa surgiu na pequena sala de estar do Meyer, irradiando uma beleza superficial e perigosa. Envergando o espetacular vestido carmesim que custara a própria alma de Roberto. Os diamantes falsificados em seu colar imitavam perfeitamente o brilho gelado das pedras verdadeiras, complementando o sorriso arrogante e predatório pintado com batom vermelho, sangue vibrante. Ela girou sobre os imensos saltos de grife europeia, exigindo elogios vazios do parceiro desesperado, que assentia mecanicamente enquanto calculava o abismo financeiro logo abaixo de seus pés calçados em couro fino. Eram dois atores amadores, prestes a encenar uma tragédia num palco incrivelmente iluminado e grandioso. O luxuoso sedã preto alugado aguardava pacientemente do lado de fora da casa modesta, atraindo os olhares curiosos e invejosos dos vizinhos trabalhadores daquela rua esburacada e esquecida. Dona Rosa, varrendo a calçada em frente à sua pequena moradia, observou o casal de farsantes entrar no imponente automóvel, importado com uma expressão reprovadora no rosto marcado pelo tempo difícil. A velha e sábia senhora murmurou uma prece silenciosa, pressentindo com clareza espiritual que toda aquela riqueza repentina e ostentadora cheirava fortemente a maldição diabólica iminente. O carro deslizou suavemente pelas ruas irregulares, levando os cordeiros gananciosos diretamente para o matadouro. O opulento salão de festas do majestoso hotel, 5 estrelas localizado na orla de Copacabana, brilhava intensamente, refletindo a luz hipnotizante de dezenas de lustres de cristal belga gigantescos. Uma frota imensa de carros blindados descarregava a verdadeira elite financeira do país, políticos poderosos, banqueiros implacáveis e os acionistas majoritários do formidável e inatingível império construído arduamente pelo Grupo Ribeiro. Roberto entregou as chaves de seu veículo, alugado ao manobrista engravatado, sentindo o estômago revirar violentamente com a mistura tóxica de pânico extremo e profunda ambição desmedida. Vanessa agarrou possessivamente o braço do amante, deslumbrada com tanto ouro puro reluzente. Ao cruzarem as portas imensas de mogno esculpido que davam acesso ao gigantesco salão principal, decorado com arranjos florais de orquídeas raras, o casal de usurpadores sentiu-se esmagado pela grandiosidade absoluta. Garçons elegantes circulavam perfeitamente sincronizados, servindo taças repletas de champanhe francês legítimo e bandejas reluzentes de prata maciça, contendo canapés exóticos com caviar caríssimo. Roberto tentava desesperadamente imitar a postura blasé e superior dos bilionários, que conversavam animadamente em pequenos círculos elitistas fechados. Mas seu suor frio e seus olhares furtivos denunciavam a sua incômoda inadequação social aguda. Ele era um peixe pequeno, em um aquário de predadores famintos. Vanessa, por sua vez, desfilava pelo tapete vermelho central, com uma confiança forjada na mais pura arrogância e falta de noção sobre o perigo iminente. Ela sorria para as grandes damas da sociedade carioca, ostentando suas joias falsas com um orgulho que beirava o ridículo extremo e absolutamente patético. Algumas matriarcas ricas perceberam imediatamente a falsificação barata que pendia do pescoço da amante à revista, trocando olhares furtivos e sorrisinhos condescendentes de extrema crueldade velada. A ilusão de pertencimento alimentava o ego daquela mulher desprezível, enquanto o cronômetro invisível do grande desastre iminente corria implacavelmente rumo ao seu inevitável final trágico. Em um canto mais isolado e iluminado do formidável salão festivo, Roberto tentou desesperadamente iniciar uma conversa superficial e bajuladora com um diretor financeiro
associado ao vasto império econômico dos Ribeiro. Ele elogiava exageradamente as políticas expansivas de mercado do gigantesco conglomerado empresarial brasileiro, gaguejando levemente ao mencionar o seu próprio e minúsculo plano de negócios fraudulento. O diretor experiente apenas sorriu educadamente, segurando firme sua fina taça de cristal, lapidado enquanto observava o suor escorrer lentamente pela testa franzida daquele rapaz claramente desesperado. O cheiro de fracasso do pequeno golpista era tão perfeitamente evidente quanto o perfume importado caro. Subitamente, o burburinho refinado da alta sociedade brasileira, que preenchia o ambiente luxuoso, foi interrompido por um suave e melódico toque de sinos dourados. As luzes imensas dos maravilhosos lustres de cristal belga diminuíram lentamente a sua intensidade cegante, concentrando toda a brilhante iluminação cênica no gigantesco palco de mármore branco construído no centro absoluto do salão principal. Um silêncio expectante, tenso e profundo, tomou conta das centenas de convidados ilustres e poderosos, que prenderam a própria respiração em uníssono reverente, aguardando a atração principal. Roberto engoliu em seco ruidosamente, apertando a mão suada da terrível amante com força excessiva. A figura imponente e respeitável de Dom Henrique Ribeiro emergiu por trás das pesadas cortinas de veludo vermelho sangue, caminhando lentamente em direção ao moderno microfone de pedestal prateado. O patriarca implacável daquela dinastia corporativa monstruosa parecia um verdadeiro imperador romano prestes a discursar para o Senado atento. Vestindo um smoking preto, confeccionado sob rigorosa medida pelos melhores alfaiates europeus vivos, ele pigarreou levemente de forma calculada, e sua voz grossa e extremamente autoritária reverberou por todo o ambiente através do sofisticado sistema de som acústico. O julgamento divino finalmente começava para aquele marido covarde, absolutamente arrogante e totalmente cego. Roberto sorriu abertamente e de maneira triunfante, na escuridão parcial do belíssimo salão, sussurrando apressadamente nos ouvidos de Vanessa que os sofrimentos intensos e as privações temporárias finalmente acabariam ali. Ele acreditava piamente, de forma insana e profundamente distorcida, que o seu projeto medíocre seria selecionado pelo bilionário implacável que agora discursava sobre honra e meritocracia com extrema paixão contagiante. O empresário falido apertou fortemente a mão trêmula da sua cúmplice vazia e ambiciosa, antecipando equivocadamente o banho dourado de dólares prometidos pelas faturas fraudulentas, perfeitamente elaboradas no subúrbio. Ele estava sorrindo brilhantemente na porta do próprio e ardente inferno. O discurso majestoso de Dom Henrique Ribeiro ecoava pelo suntuoso salão de baile, capturando a atenção absoluta de todos os convidados ilustres presentes naquela noite inesquecível. O bilionário falava com uma paixão palpável sobre os valores inegociáveis de integridade, visão de futuro e resiliência que haviam erguido o seu colossal império financeiro. Roberto ouvia cada palavra com uma reverência quase religiosa, iludido pela falsa crença de que seu projeto medíocre e fraudulento se encaixava perfeitamente naqueles padrões éticos tão elevados. Vanessa suspirava, admirada ao seu lado, cega pelo brilho ofuscante da riqueza incalculável que a cercava por todos os lados. A voz profunda do experiente patriarca assumiu um tom mais suave e carregado de uma emoção genuína ao abordar o futuro do poderoso conglomerado empresarial brasileiro. Dom Henrique anunciou que o tempo de sua liderança solitária havia chegado ao fim, revelando que uma nova era de expansão e modernidade estava prestes a começar imediatamente. Ele explicou que a nova presidência executiva seria assumida por alguém de sua inteira confiança, uma pessoa forjada nas adversidades e dona de um caráter absolutamente inquebrantável. Os murmúrios curiosos da elite financeira carioca preencheram o salão luxuoso com uma expectativa crescente e palpável. Roberto estufou o peito de maneira arrogante sob o tecido fino do seu terno alugado, acreditando cegamente que o anúncio subsequente seria a bênção financeira para seus problemas. Ele sussurrou no ouvido de Vanessa
que a nova diretoria certamente aprovaria o aporte milionário que salvaria a sua pequena e afundada empresa de logística suburbana. A amante apertou seu braço possessivamente, exibindo um sorriso predatório, enquanto imaginava as mansões luxuosas e os carros importados que compraria com o dinheiro do investimento. A ganância transformava o casal de impostores em meros peões ignorantes no grandioso tabuleiro de xadrez do destino. Os majestosos lustres de cristal belga diminuíram ainda mais a sua intensidade luminosa, criando uma atmosfera de suspense cinematográfico e reverência silenciosa entre os bilionários ansiosos. Um foco de luz branca e incrivelmente brilhante cortou a penumbra do imenso salão, iluminando o topo da imponente escadaria de mármore italiano que descia elegantemente para o palco. Dom Henrique sorriu com um orgulho paternal indescritível, estendendo a mão firme em direção à figura misteriosa que começava a surgir lentamente das sombras dramáticas do mezanino. O coração de Roberto palpitava descontroladamente contra as costelas tensas, impulsionado pela ilusão de uma iminente vitória. A mulher que surgiu no topo da escadaria paralisou a respiração coletiva de todos os presentes com a sua beleza avassaladora e uma presença de palco inigualável. Ela vestia um deslumbrante vestido de alta costura cravejado com milhares de minúsculos diamantes autênticos, que capturavam e refletiam a luz como uma verdadeira constelação cintilante e poderosa. O tecido de seda pura ajustava-se perfeitamente ao seu corpo esguio e majestoso, fluindo com uma graça imperial a cada passo meticulosamente calculado sobre o mármore frio. A postura da herdeira irradiava uma autoridade inata, fria e absolutamente inalcançável para os meros mortais. Roberto estreitou os olhos confusos na penumbra parcial, sentindo uma perturbação profunda e inexplicável agitar as águas turvas da sua mente obcecada por dinheiro fácil e mentiras. Havia algo terrivelmente familiar na forma como aquela mulher misteriosa inclinava o queixo altivo, algo que remetia a memórias recentes, que ele preferia manter enterradas na lama. Ele piscou repetidas vezes, tentando afastar a alucinação absurda que começava a se formar diante dos seus olhos arregalados e subitamente aterrorizados pela verdade inegável. O copo de cristal fino tremeu violentamente em sua mão suada, espirrando gotas de champanhe caro no seu punho, à medida que a nova presidente executiva descia os degraus de mármore branco com a elegância de uma rainha coroada. Seus traços delicados tornaram-se dolorosamente nítidos e reconhecíveis. Vanessa ofegou ruidosamente ao lado de Roberto, seus dedos cravejados de joias falsas apertando o braço do amante com uma força brutal e impulsionada pelo puro terror absoluto. A mulher deslumbrante, coberta de diamantes verdadeiros e dona de um império financeiro incalculável, era exatamente a mesma pessoa que eles haviam escorraçado sob a chuva. Maria Clara Ribeiro caminhava em direção ao seu trono de glória, deixando um rastro de choque. O sangue de Roberto pareceu congelar instantaneamente em suas veias dilatadas. O rosto antes corado pela arrogância, transformando-se em uma máscara pálida de horror indescritível e pânico. A respiração do empresário falido falhou miseravelmente. Os pulmões, recusando-se a processar o ar gelado do ambiente luxuoso, enquanto a realidade esmagadora desabava sobre seus ombros tensos. Aquela mulher radiante e todo-poderosa, que agora recebia aplausos calorosos dos homens mais ricos do Brasil, era a sua esposa humilhada, submissa e supostamente pobre do Meyer. O abismo sob seus pés abriu-se escancaradamente, revelando as chamas crepitantes do seu próprio e merecido inferno. Clara parou ao lado do pai orgulhoso, o rosto sereno, esculpido em uma máscara de perfeição inatingível. Os olhos castanhos, varrendo a multidão de rostos bajuladores e chocados. Ela exalava um perfume suave e exclusivíssimo, substituindo para sempre o cheiro de cebola frita e de sabão barato que Roberto tanto repudiava em sua ignorância monstruosa e cega. A herdeira assumiu o microfone com uma firmeza surpreendente, a voz melodiosa e cristalina, silenciando imediatamente os murmúrios curiosos dos convidados
impressionados com a sua grandiosa presença. O julgamento público havia começado. E o silêncio da noite seria a sentença dolorosa. O choque de Vanessa era tão visceral e aterrorizante que seus joelhos trêmulos quase cederam sob o peso do vestido carmesim e da imensa humilhação que sentia. A amante interesseira arregalou os olhos pintados agressivamente, observando incrédula a grandiosidade inquestionável daquela que ela considerava uma verdadeira perdedora sem classe, ambição ou atrativos femininos. A realidade batia cruelmente em sua face retocada, provando de forma humilhante que ela era apenas uma caricatura barata e vulgar diante de uma verdadeira rainha intocável. O castelo de cartas erguido sobre mentiras descaradas, empréstimos perigosos e traições imperdoáveis, desmoronava ruidosamente no salão nobre. Clara começou o seu discurso impecável com palavras de profunda gratidão ao seu admirável pai, destacando as duras lições de vida que haviam forjado o seu espírito inquebrantável. Ela falou com uma sinceridade cortante sobre as ilusões perigosas do mundo moderno, onde muitas pessoas valorizam apenas a casca superficial em vez do verdadeiro e precioso ouro interior. A CEO recém-coroada enfatizou a importância vital de enxergar além das aparências enganosas, alertando contra a ganância cega que destrói almas outrora puras e dignas. Cada palavra proferida por ela era como uma chibata invisível, chicoteando a consciência adormecida do ex-marido. Roberto tentou recuar desesperadamente para as sombras reconfortantes do fundo do salão deslumbrante, querendo desaparecer completamente da face da terra antes que o seu vexame fosse finalizado. No entanto, seus sapatos caríssimos e apertados pareciam chumbados ao chão polido, mantendo-o preso e exposto como um miserável inseto, indefeso, sob a luz de um microscópio implacável. Ele finalmente compreendeu, com uma dor aguda rasgando seu peito covarde, que havia jogado no lixo a maior e mais verdadeira sorte de toda a sua vida patética. A mulher rica, bondosa e apaixonada que ele sempre desejara, estava ali, inalcançável e vingativa. Os olhos gélidos de Clara percorreram metodicamente a imensa multidão de rostos iluminados, buscando com precisão cirúrgica e milimétrica a figura patética e encolhida do seu agressor covarde. Quando o seu olhar poderoso e carregado de uma frieza inumana cruzou finalmente com o semblante aterrorizado de Roberto, o salão luxuoso pareceu desaparecer completamente ao redor dos dois. Não houve ódio transbordante, nem fúria descontrolada na expressão perfeitamente controlada da herdeira bilionária. Apenas um desprezo glacial e uma absoluta indiferença que feriam mais que facadas. O silêncio que se instalou entre as suas almas fraturadas era definitivo, doloroso e letal. Ao notar a direção exata do olhar fixo e perturbador da nova diretora executiva, alguns dos investidores mais perspicazes do salão voltaram as suas cabeças curiosas para trás. Eles observaram o pequeno e suado empresário do subúrbio, percebendo imediatamente a inadequação absurda de Roberto e de sua amante espalhafatosa naquele ambiente de extremo requinte elitista. Os sussurros maldosos e as risadas contidas espalharam-se rapidamente como um fogo selvagem e incontrolável, transformando o casal usurpador no grande alvo de piadas cruéis da alta sociedade. A humilhação pública que Roberto tanto aplicara à esposa retornava agora com força devastadora e multiplicada. A mente de Roberto trabalhava de forma frenética e desesperada, buscando encontrar qualquer explicação lógica e remotamente razoável para a terrível anomalia cósmica que destruía o seu ego. Ele tentou convencer a si mesmo, em um último sopro de negação cega e patológica, de que aquela mulher brilhante no palco era apenas uma sócia, incrivelmente idêntica. Mas a pequena e discreta cicatriz perto do queixo, resultado de um antigo acidente doméstico na pequena cozinha do Meyer, brilhava sob os potentes refletores, provando a dolorosa verdade. A sua esposa supostamente pobre era, na realidade, a dona de tudo aquilo. Vanessa, incapaz de suportar a pressão insuportável dos olhares críticos e esnobes que a dissecavam de cima a baixo sem piedade.
Soltou o braço de Roberto bruscamente e recuou. A amante interesseira percebeu rapidamente que o navio das suas falsas esperanças de riqueza infinita estava afundando miseravelmente naquele oceano de vergonha pública. Dívidas monumentais e total rejeição social. Ela olhou para o homem falido ao seu lado com um asco indisfarçável, culpando-o silenciosamente por arrastá-la para o centro do maior e mais cruel constrangimento da sua vida. As promessas vazias de sucesso rápido haviam se tornado poeira no vento. Clara encerrou o seu discurso poderoso com um brinde elegante e sofisticado ao futuro glorioso dos negócios éticos, erguendo a sua taça de cristal belga com graciosidade imperial. Os convidados aplaudiram entusiasticamente a herdeira majestosa, encantados com a beleza, a inteligência afiada e a presença marcante da nova e formidável líder do gigantesco império financeiro brasileiro. A banda de jazz ao vivo começou a tocar uma melodia suave e extremamente envolvente, marcando o reinício das conversas animadas e das negociações milionárias informais nos bastidores iluminados. A vitória silenciosa e perfeitamente arquitetada de Clara estava finalmente e brilhantemente consolidada, cercada por dezenas de banqueiros ávidos e políticos influentes que disputavam furiosamente a sua preciosa atenção. Clara mantinha um sorriso polido e um olhar inatingivelmente distante e calculista. Ela sabia perfeitamente que, do outro lado do suntuoso e imenso salão festivo, o seu ex-marido arrogante estava sendo lentamente triturado pelas engrenagens pesadas da sua própria ganância cega e desmedida. A vingança, servida no mais fino prato de prata e banhada a champanhe. Caríssimo. Tinha um sabor excepcionalmente doce e profundamente libertador para a sua alma curada. O sofrimento imposto a Roberto era apenas o amargo começo do fim. Dom Henrique aproximou-se da filha com os olhos marejados de um intenso e indescritível orgulho paternal, entregando-lhe uma nova taça da bebida e beijando carinhosamente a sua bochecha. O bilionário sussurrou palavras de aprovação e de profundo encorajamento, admirando a forma majestosa e inabalável com a qual Clara lidara com a presença asquerosa do seu grande agressor. A jovem e poderosa CEO brindou silenciosamente ao encerramento doloroso e definitivo daquele capítulo obscuro e humilhante de sua vida amorosa, sentindo o peito finalmente livre da terrível opressão. A Fênix havia ressurgido das cinzas, pronta para conquistar o mundo. O baile de gala continuava a sua dança deslumbrante e frenética de luxo desenfreado, enquanto a escuridão do abismo absoluto engolia impiedosamente as últimas esperanças do falso empresário. Roberto estava paralisado no canto do salão luxuoso, ciente de que as dívidas monstruosas, contraídas com agiotas perigosos, iriam despedaçar a sua frágil e patética existência nos dias seguintes. A ilusão de superioridade desfez-se em 1000 pedaços cortantes de vidro que laceravam a sua alma vazia, revelando a monstruosidade inútil e deplorável de suas escolhas egoístas. A majestade de Clara havia iluminado, com precisão cruel, a miserável e irreparável ruína dele. O grandioso baile de gala do Grupo Ribeiro finalmente começou a esvaziar, deixando para trás um rastro reluzente de taças de cristal vazias e confetes dourados espalhados pelo chão. Roberto, completamente dominado por um desespero primitivo e uma humilhação esmagadora, aguardou pacientemente nas sombras frias do imenso corredor de mármore italiano. Ele sabia perfeitamente que a sua única chance de sobrevivência literal e financeira dependia da misericórdia daquela mulher colossal que ele havia brutalmente destruído e humilhado nas ruas alagadas. O orgulho masculino, antes inflado pela pura arrogância e pela mentira, agora rastejava pateticamente na lama escura. Quando Maria Clara despontou no final do extenso corredor luxuoso, acompanhada apenas por 2 imensos seguranças de ternos escuros, o coração do empresário falido disparou violentamente contra as costelas. Ele se atirou desesperadamente na direção da herdeira bilionária, os joelhos trêmulos, chocando-se rudemente contra o piso de mármore polido com um estrondo oco e terrivelmente patético.
Roberto agarrou a barra do vestido deslumbrante, manchando a seda pura e os diamantes cintilantes, com o suor frio de suas mãos sujas e covardes. As lágrimas de crocodilo escorriam profusamente pelo seu rosto pálido, desenhando uma caricatura grotesca do arrependimento. Clara parou imediatamente a sua caminhada majestosa, olhando para baixo com uma expressão de total e absoluta indiferença glacial, sem demonstrar sequer 1 milímetro de raiva ou de dor. Ela observou o homem medíocre que um dia chamara de marido implorar por perdão, choramingando palavras desconexas sobre um amor repentino e uma suposta cegueira temporária que o havia desviado. Roberto jurava por todos os santos que sempre a amara verdadeiramente, suplicando de forma humilhante pela liberação do empréstimo milionário para salvar a sua vida inútil e ameaçada. A falsidade de suas palavras cheirava pior que o esgoto da rua. Os seguranças robustos e impecavelmente treinados da família Ribeiro deram um passo rápido e ameaçador à frente, prontos para arrancar aquele inseto asqueroso de perto da sua venerada chefe. No entanto, Clara ergueu elegantemente uma das mãos perfeitamente manicuradas, adornada com um anel de diamante inestimável, ordenando silenciosamente que os homens recuassem para as suas posições originais de guarda. Ela desejava saborear aquele instante de justiça cósmica e divina com a clareza de uma mente finalmente curada das terríveis feridas emocionais infligidas pelo passado romântico obscuro. O silêncio da herdeira era infinitamente mais esmagador do que os gritos. Com uma voz fria e cortante quanto a lâmina de um bisturi cirúrgico de altíssima precisão, Clara proferiu a sua sentença final e irrevogável para o homem ajoelhado. Ela afirmou calmamente que os fundos de investimento do seu poderoso conglomerado empresarial eram destinados exclusivamente a pessoas de caráter ilibado, trabalhadores honestos e cidadãos de moralidade absolutamente inquestionável. A executiva implacável destacou que não havia espaço no futuro brilhante do Império Ribeiro para golpistas, mentirosos e indivíduos capazes de jogar uma esposa humilde na sarjeta suja. O veredito verbal caiu sobre os ombros de Roberto como uma verdadeira âncora. Roberto intensificou o seu pranto vergonhoso e teatral, esfregando o rosto molhado no tapete felpudo do corredor suntuoso, implorando desesperadamente para que ela não o entregasse aos agiotas assassinos. Ele mencionou a antiga vida modesta no Meyer, tentando evocar qualquer resquício de compaixão cristã ou de amor conjugal na alma daquela deusa inalcançável e impiedosa, vestida de diamantes cintilantes. Clara apenas sorriu levemente, um repuxar de lábios desprovido de qualquer afeto humano, lembrando-lhe docemente que a mulher compassiva que orava por ele havia morrido debaixo da tempestade. O homem havia assassinado a sua própria salvação com extrema brutalidade, covarde, sem acrescentar mais nenhuma sílaba àquela conversa patética e asquerosa. Clara libertou delicadamente a barra do seu deslumbrante vestido, de alta costura das mãos suadas e pegajosas do devedor falido. Ela deu as costas ao marido humilhado, retomando a sua caminhada elegante e cadenciada pelo corredor de mármore branco, em direção ao imenso Rolls-Royce preto que a aguardava pacientemente. O som suave e ritmado dos seus saltos caríssimos ecoou como as batidas finais de um relógio que marcava o encerramento do tempo de tolerância divina. Roberto permaneceu no chão gelado, soluçando compulsivamente enquanto a sua majestosa ruína se consumava. A noite de gala havia terminado, e a crua realidade da manhã seguinte despontou no Rio de Janeiro com a impiedade de um carrasco sedento por sangue e sofrimento. Roberto retornou à modesta e sufocante residência do subúrbio, arrastando os pés cansados. O terno italiano alugado agora amassado, sujo e cheirando a uma mistura tóxica de pânico e bebida barata. Ele abriu a porta rangente com as mãos trêmulas, esperando encontrar algum consolo ilusório ou um plano de fuga desesperado nos braços da sua amante ardilosa e manipuladora. A sala de estar, no entanto, exibia um silêncio assustador e sepulcral. Vanessa não estava sentada no sofá novo e extravagante que ele havia comprado com o dinheiro sujo
dos perigosos agiotas locais. Nem estava preparando o café amargo na cozinha apertada. O guarda-roupa que antes abrigava as roupas de grife falsificadas e os vestidos espalhafatosos estava completamente vazio. Suas portas escancaradas, revelando a verdade nua, crua e incrivelmente cruel sobre a traição. Um bilhete rabiscado às pressas com caneta vermelha repousava sobre a mesa de jantar barata, contendo palavras venenosas que ridicularizavam o fracasso retumbante do empresário incompetente. A amante interesseira havia fugido com as últimas economias escondidas no cofre. O texto repulsivo e insensível deixado por Vanessa informava que ela não pretendia afundar junto com um navio podre, endividado e capitaneado por um perdedor de marca maior e patético. Ela confessava abertamente ter descoberto a total e irrecuperável ruína financeira dele, logo após a humilhante e devastadora revelação de Maria Clara no grandioso evento da elite carioca bilionária. A mulher fútil admitia ter roubado o restante do dinheiro em espécie e fugido com um empresário mais velho, rico e disposto a bancar os seus luxos superficiais. Roberto gritou furiosamente, chutando uma cadeira que se espatifou violentamente contra a parede. A dor da traição dupla e da falência absoluta esmagou o peito de Roberto como uma prensa hidráulica implacável, roubando-lhe todo o ar dos pulmões exaustos e doentes de ganância. Ele percebeu de forma excruciante que a ilusão de poder e superioridade que Vanessa alimentava era apenas um parasita terrível que havia sugado a sua essência até a última gota de sangue. O vazio deixado pela fuga da amante era infinito, mas o que realmente aterrorizava a sua alma sombria era o prazo final e inadiável estipulado pelos credores violentos. A morte parecia caminhar lentamente pelas ruas do Meyer em sua direção. Apenas 3 dias angustiantes e solitários após o desastroso baile de gala, o inevitável acerto de contas bateu violentamente à porta da pequena e arruinada residência de tijolos expostos. 2 homens gigantescos, com rostos marcados por cicatrizes profundas e vestindo jaquetas de couro surradas, arrombaram a entrada principal sem demonstrar qualquer hesitação ou respeito pela propriedade privada do falido. Eles representavam a fúria sanguinária dos agiotas da Zona Norte, os credores impiedosos que haviam financiado a farsa grotesca e caríssima do casamento, desfeito sob falsas promessas de riqueza. O pesadelo mais sombrio de Roberto materializou-se no centro da sua sala. Os capangas brutais não quiseram ouvir as desculpas esfarrapadas e as súplicas patéticas que o devedor tentou formular com a voz embargada e gaguejante de puro terror e covardia profunda. Eles agarraram Roberto pelos colarinhos sujos da camisa desgastada, arremessando-o contra a parede descascada com uma violência assustadora que quebrou quadros baratos e espalhou cacos de vidro por todo o chão. Cada golpe físico aplicado pelos criminosos cobrava uma fração da dívida monumental que o empresário incompetente havia acumulado, movido pela ambição desmedida de aparentar pertencer à elite. O sangue manchava o piso, que Clara um dia limpará com amor. Após o espancamento severo e doloroso, os homens cruéis anunciaram em alto e bom som que a casa humilde no Meyer agora pertencia ao chefe da perigosa organização criminosa local. Eles concederam a Roberto exatos 10 minutos humilhantes para recolher os seus pertences pessoais mais básicos e abandonar a propriedade imediatamente, sob a terrível ameaça de uma execução sumária e sangrenta. O homem arruinado arrastou-se penosamente pelo chão frio, reunindo algumas mudas de roupas velhas em um saco de lixo preto, idêntico ao que ele havia usado contra a esposa. O universo cobrava a sua dívida com uma simetria assustadora. Expulso violentamente da sua própria casa, com o corpo coberto de hematomas roxos e feridas abertas, Roberto foi jogado na calçada áspera, sob os olhares atentos e horrorizados de todos os vizinhos. As mesmas pessoas que antes testemunharam a expulsão humilhante de Maria Clara debaixo da tempestade, agora observavam o temido e arrogante empresário ser chutado para a sarjeta como um cão sarnento. Dona Rosa, sempre presente com o seu inseparável terço de madeira nas mãos enrugadas,
Balançava a cabeça em uma silenciosa e profunda reprovação diante daquela miséria absoluta. A lei do retorno divino operava de maneira impecável e inquestionável. Roberto tentou levantar-se com extrema dificuldade, sentindo pontadas excruciantes nas costelas, possivelmente fraturadas. Apoiando-se no pequeno portão enferrujado que um dia delimitara o seu pequeno reino de mentiras e ilusões, ele olhou ao redor, buscando nos olhos dos antigos vizinhos alguma centelha de pena ou qualquer oferta mínima de ajuda humanitária para curar os seus machucados profundos e dolorosos. No entanto, ele encontrou apenas portas sendo trancadas rudemente e cortinas sendo fechadas de forma ríspida. O desprezo coletivo de uma comunidade inteira que repudiava as suas atitudes monstruosas anteriores. Ele estava completamente sozinho, banido do convívio social para sempre, longe de toda essa miséria asfixiante e merecida. A imponente Maria Clara Ribeiro supervisionava a assinatura final de um contrato multibilionário de fusão corporativa na sua luxuosa e altíssima cobertura. A vista deslumbrante da cidade do Rio de Janeiro espalhava-se magnificamente através das janelas panorâmicas de vidro blindado. Um vasto e brilhante oceano de infinitas oportunidades comerciais e de poder absoluto. A sua secretária pessoal, perfeitamente uniformizada, informou discretamente sobre as notícias trágicas que circulavam nos jornais sensacionalistas locais a respeito da ruína brutal de um certo empresário da Zona Norte. Clara sequer desviou os olhos do documento importantíssimo, com uma caligrafia elegante, firme e perfeitamente legível. A herdeira bilionária assinou as páginas finais do imenso contrato comercial, selando um negócio monumental que geraria milhares de novos empregos no país. Ela devolveu a caneta de ouro maciço ao advogado sênior da família, exibindo um sorriso sereno, profissional e completamente desprovido das antigas amarguras venenosas que um dia quase destruíram a sua alma. A notícia sobre o espancamento e a expulsão violenta do seu ex-marido não lhe causou nenhuma alegria sádica, apenas a confirmação absoluta e tranquila de que a justiça existe. A sua vingança era, paradoxalmente, a sua paz. No escuro e frio relento do subúrbio carioca, a noite caiu pesadamente sobre os ombros machucados de Roberto, cobrindo as ruas movimentadas do Meyer com o seu manto de sombras assustadoras. Ele abraçou os próprios joelhos ensanguentados, encolhido debaixo de uma marquise suja de um supermercado fechado, tremendo incontrolavelmente sob o sopro do vento gelado que cortava a carne e a alma arruinada. As lembranças do jantar quente, preparado cuidadosamente pelas mãos amorosas e dedicadas de Clara, atormentavam a sua mente doente como pequenos demônios cruéis, espetando tridentes flamejantes em sua ferida. Ele finalmente compreendeu a dor aguda do abandono. Cada carro luxuoso que passava acelerado pelas avenidas úmidas do Rio de Janeiro parecia zombar da desgraça imensurável daquele homem covarde que ousou desprezar um verdadeiro anjo de compaixão e bondade. Roberto chorou, lágrimas amargas e lamacentas, de um arrependimento genuíno e dolorosamente tardio, ciente de que o seu purgatório solitário na terra estava apenas no começo de uma longa e tenebrosa jornada. O homem que queria conquistar o mundo inteiro, através da soberba e da mentira, perdeu absolutamente tudo, tornando-se apenas mais um mendigo invisível nas calçadas cruéis da metrópole. O que se planta colhe-se com juros divinos terríveis. 6 meses angustiantes de sofrimento contínuo e degradação absoluta haviam se passado desde a fatídica noite de ruína que destruiu completamente a existência, outrora orgulhosa, do ambicioso empresário falido. O sol implacável do Rio de Janeiro castigava as ruas esburacadas do bairro do Meyer, iluminando de forma cruel a figura esquelética, suja e irreconhecível, de um homem que antes vestia ternos italianos caríssimos. Roberto agora arrastava os pés descalços e feridos pelas mesmas calçadas rachadas onde um dia desfilara, com imensa arrogância, cega e desprezo visceral pelos vizinhos trabalhadores. O destino transformara o predador vaidoso em um mendigo invisível. A fome excruciante
e a sede desesperadora eram as suas únicas e inseparáveis companheiras de jornada pelas sarjetas fétidas da metrópole brasileira, que não perdoa a fraqueza humana facilmente. Os cabelos ralos e grisalhos, emaranhados em nós, cheios de poeira e fuligem, escondiam um rosto encovado, profundamente marcado pelas linhas duras do arrependimento tardio e pelas surras ocasionais nas madrugadas frias. Ele vasculhava as latas de lixo enferrujadas em busca de restos de comida estragada, lembrando com uma dor lancinante dos jantares quentes e amorosos que Maria Clara costumava preparar com tanto carinho e dedicação. A ironia cortava a carne, caminhando trêmulo e cabisbaixo pelas esquinas familiares do subúrbio carioca. O ex-marido covarde evitou instintivamente olhar para a fachada decadente da casa de tijolos expostos que um dia fora o seu lar seguro. A memória aterrorizante daquela tempestade noturna em que ele expulsou violentamente a esposa bondosa e pura assombrava a sua mente doentia e frágil como um fantasma vingativo e incansável. Ele sentou-se exausto sobre um pedaço de papelão úmido na calçada oposta, encolhendo os ombros magros debaixo de uma camisa rasgada e manchada de graxa que cheirava a urina e desespero. O homem colhia a sua semeadura amarga. Subitamente, o burburinho animado e as vozes agitadas dos moradores humildes daquela rua estreita e mal cuidada despertaram Roberto do seu transe melancólico e doloroso no meio-fio sujo e quente. Uma frota impressionante de veículos utilitários brilhantes, escoltada por seguranças discretos e elegantes, estacionou perfeitamente alinhada ao longo da praça central do bairro, esquecido pelo poder público da cidade grande. O contraste gritante entre a riqueza da comitiva e a pobreza da periferia atraiu a atenção curiosa de dezenas de pessoas que saíram apressadamente de suas pequenas casas para testemunhar o evento. O coração do mendigo palpitou com estranha familiaridade. A porta blindada do carro principal abriu-se com um clique silencioso, revelando a figura deslumbrante e inesquecível de Maria Clara Ribeiro. Agora, a todo-poderosa presidente executiva do gigantesco conglomerado familiar, ela não vestia mais roupas baratas ou vestidos de gala cravejados de diamantes ostensivos, mas sim um elegante e discreto conjunto de linho branco que refletia a sua aura de paz celestial. O rosto sereno, iluminado pelo sol tropical de fim de tarde, irradiava uma beleza madura, profunda e perfeitamente curada de todas as feridas emocionais que haviam lacerado a sua alma generosa. A rainha retornava ao seu antigo território. A herdeira bilionária não viera ostentar a sua imensa fortuna incalculável para humilhar os antigos vizinhos, mas sim inaugurar pessoalmente um grandioso projeto social de capacitação profissional e assistência humanitária direta. Uma equipe de voluntários sorridentes começou a distribuir cestas básicas fartas, roupas novas e brinquedos educativos para as crianças carentes que corriam felizes e eufóricas ao redor da bela e bondosa mulher. Clara cumprimentava cada pessoa com um sorriso genuíno e afetuoso, segurando as mãos calejadas dos trabalhadores locais com o mesmo respeito profundo que dedicava aos grandes banqueiros intocáveis. A verdadeira nobreza residia na sua imensa humildade. A multidão se abriu respeitosamente quando a velha e sábia Dona Rosa aproximou-se caminhando devagar, apoiada em sua bengala de madeira e segurando firmemente o inseparável terço escuro e abençoado. Clara correu na direção da bondosa senhora, com os olhos marejados de uma gratidão profunda e eterna, envolvendo o corpo frágil da vizinha amorosa em um abraço longo, apertado e incrivelmente emocionante, escondido atrás de uma imensa lixeira de metal enferrujado. Roberto observava a cena tocante com o peito esmagado por um peso insuportável de remorso e de absoluta e irremediável perda. Ele havia destruído o seu próprio anjo protetor. A visão daquela mulher maravilhosa, espalhando amor incondicional e esperança renovadora, no exato lugar onde outrora fora tão cruelmente humilhada e pisoteada, foi o golpe final de misericórdia divina. Uma lágrima solitária, quente e amarga, escorreu pelo rosto sujo de fuligem do ex-marido covarde, limpando um pequeno caminho de pele pálida
no meio da sujeira acumulada pelos meses, nas ruas cariocas. Ele finalmente compreendeu, com uma clareza espiritual aterradora e purificadora, a justiça poética implacável que rege os intrincados e invisíveis fios do destino humano. Deus havia cobrado cada lágrima derramada por Clara com o preço da sua alma corrompida. Roberto encolheu-se ainda mais nas sombras protetoras da sarjeta fétida, temendo instintivamente que o seu olhar impuro pudesse manchar a perfeição imaculada daquela cena de redenção social e amor cristão. Ele não tentou se aproximar. Não suplicou por moedas amassadas ou por um perdão impossível, aceitando silenciosamente a sua penitência eterna como o justo e merecido preço pela sua incomensurável ganância destrutiva. O silêncio do mendigo arruinado contrastava fortemente com as risadas alegres e a música festiva que preenchiam a praça central do subúrbio, celebrando a chegada do impressionante e transformador projeto filantrópico. A escuridão engolia definitivamente a sua existência patética. No centro da praça ensolarada e repleta de sorrisos agradecidos, Maria Clara sentiu uma leve e reconfortante brisa tropical acariciar suavemente o seu rosto, perfeitamente esculpido e livre de antigas mágoas. Ela olhou rapidamente ao redor, sentindo que o seu ciclo de dor, humilhação e posterior renascimento estava finalmente e maravilhosamente concluído naquelas ruas simples e cheias de vida pulsante do Meyer. A herdeira não abrigava qualquer ressentimento corrosivo em seu coração puro, apenas uma profunda gratidão a Deus pelas lições duras que moldaram o seu caráter inquebrantável e a sua força interior. O perdão libertava a sua alma para sempre, com um último e afetuoso aceno para a querida Dona Rosa e para a comunidade vibrante que outrora a acolhera em silêncio. A majestosa CEO retornou ao seu imponente veículo blindado. O motor potente roncou suavemente, sob o capô luxuoso, enquanto o carro deslizava com extrema elegância pelas ruas irregulares, deixando para trás um rastro luminoso de esperança, justiça social e verdadeira caridade cristã. A vida continuaria a sua marcha implacável, recompensando os justos com a luz gloriosa do sucesso e relegando os traidores ao esquecimento gelado das sombras miseráveis. O sol brilhava intensamente no infinito céu azul do Brasil.